Ela entrou carregando um casaco que não era dela. Saiu carregando uma humilhação que também não merecia. Mas o que aquele homem não sabia era que, em algum momento, o destino tem um senso de humor muito preciso e muito cruel para quem escolhe errar. Essa é a história de Martha Lins, e ela vai te deixar sem palavras. São Paulo, Shopping Primus Center, 7h43 da manhã. O shopping ainda estava acordando. As grades de algumas lojas nem tinham subido direito. O cheiro de café misturava com aquele odor característico de ambiente fechado que só existe antes de a ventilação entrar no ritmo. Os corredores de mármore brilhavam, não por conta do sol, que mal chegava pelas clarabóias naquele horário, mas porque Martha Lins havia passado o rodo neles 40 minutos antes. Ela era parte da paisagem, não daquele tipo de paisagem que as pessoas param para admirar. Daquele tipo que está sempre lá, que funciona, que sustenta tudo, mas que ninguém vê de verdade. Avental azul marinho com o logo desbotado da empresa terceirizada. Tênis branco que já tinha virado cinza nas bordas, com o solado começando a desgrudar do lado esquerdo. Cabelo castanho preso num coque apressado, o elástico enrolado 3 vezes, porque era velho demais para segurar com menos. 38 anos, olhos escuros que observavam mais do que falavam. Martha empurrava o carrinho de limpeza pelo corredor do 2º andar quando o celular da supervisora vibrou na sua mão. Ela havia pegado emprestado para registrar uma ocorrência de infiltração no banheiro feminino, próximo à praça de alimentação. Mas antes de devolver, ela voltou ao banheiro para pegar o pano esquecido, e foi lá que viu. Dobrado em cima do suporte de papel toalha, quase caindo, havia um casaco. Não era qualquer casaco. Era um trench coat bege, aquele tipo de tecido que você não precisa ver a etiqueta para saber que custa caro. Botões dourados, forro de seda e, pendurada no botão interno, uma etiqueta de produto com o logo que Martha reconhecia mesmo sem querer. Um M estilizado em dourado sobre fundo preto. Maison Elite. Ela pegou o casaco com cuidado, dobrou sobre o braço e ficou parada por um segundo. Poderia entregar para a supervisora. Poderia deixar na administração do shopping. Mas o banheiro ficava literalmente a 30 metros da entrada da loja, e a peça era claramente de lá. A etiqueta confirmava. Seria mais rápido, mais direto, mais certo. Martha não era o tipo de pessoa que complicava o que era simples. Ela empurrou o carrinho de volta para o corredor de serviço, deixou encostado na parede e caminhou com o casaco dobrado sobre o braço na direção da Maison Elite, a loja. A Maison Elite era o tipo de estabelecimento que parecia intimidar as pessoas, antes mesmo de elas entrarem. A fachada era toda em vidro escurecido, com iluminação interna quente que criava aquela atmosfera de exclusividade estudada. Você não via bem o que estava dentro até estar dentro, e esse era o ponto. A música era baixa, instrumental, daquele tipo que não tem nome de artista, mas que todo mundo reconhece como música de loja cara. As vendedoras usavam uniforme preto com detalhes em dourado, cabelo arrumado, perfume discreto. E no centro de tudo aquilo, como um maestro que regesse uma orquestra de aparências, estava Renato Pires, 48 anos, 1,80 m, cabelo grisalho penteado para o lado, com aquele rigor que só existe quando a pessoa passa mais tempo pensando na própria imagem do que nas outras pessoas ao redor. Terno cinza, sem gravata, o botão de cima aberto no jeito que ele claramente achava que passava a autoridade moderna. Relógio no pulso esquerdo. Não era o mais caro do mundo, mas era o suficiente para ele apontar na direção certa quando queria chamar a atenção. Renato Pires era gerente-geral da Maison Elite há 7 anos. Nesse tempo, construiu uma reputação, não a boa, a outra. Entre os funcionários da loja, o protocolo não oficial era simples. Quando Renato estava de mau humor, ninguém fazia perguntas, ninguém sugeria nada, ninguém existia mais do que o necessário.
Quando estava de bom humor, era apenas levemente menos hostil. Ele tinha um radar específico para o que chamava de fora do padrão, e esse radar disparava com uma precisão quase cirúrgica para qualquer pessoa que não parecesse rica o suficiente para estar na loja. Simone Araújo sabia disso melhor do que ninguém. 27 anos, 2 anos trabalhando na Maison Elite, a melhor vendedora em resultado do trimestre anterior. Ela estava perto do balcão de acessórios quando ouviu a porta da loja se abrir naquele horário ainda cedo. A loja mal tinha aberto. Os primeiros clientes do dia mal tinham chegado. Ela levantou os olhos e viu Marta entrar. O casaco, a humilhação. Marta atravessou a entrada com passada firme, sem hesitar. Tinha um objetivo claro: entregar o casaco, dizer onde foi encontrado, ir embora. 30 segundos de interação, no máximo. Ela nem esperava elogios, só queria que o objeto chegasse ao lugar certo. Ela se aproximou do balcão principal. Foi quando Renato a viu. O gerente estava vindo do corredor interno, uma prancheta na mão, ar de quem estava revisando planilha de estoque, com o humor de quem preferia estar em outro lugar. Seus olhos encontraram Marta, desceram do rosto para o avental, para os tênis, para o casaco dobrado sobre o braço, subiram de novo para o rosto. O silêncio durou 2 segundos. Foram 2 segundos muito longos. Posso ajudar? A voz de Renato não tinha nada de pergunta. Era um aviso disfarçado de cortesia. Bom dia, Marta respondeu com calma. Encontrei esse casaco no banheiro feminino do 2º andar. A etiqueta é da loja. Então vim entregar diretamente. Ela estendeu o casaco. Renato não pegou. Ficou olhando para ela com uma expressão que Simone, do balcão de acessórios, reconheceu de imediato. Era aquela expressão, a que antecedia as cenas. O queixo erguido 2 centímetros a mais do que o normal. Os olhos que faziam aquele movimento lento e calculado de cima a baixo, como se estivessem avaliando um produto com defeito. Onde você acha que está? Ele disse. A pergunta não tinha resposta certa. Era uma armadilha com palavras. Vim entregar um casaco, Marta começou. Segurança. Renato falou para o lado, sem tirar os olhos dela. O segurança que estava próximo da entrada se aproximou. Tinha uns 25 anos, expressão desconfortável, claramente sem saber muito bem o que estava sendo pedido a ele. E então Renato disse, em voz alta, sem o menor constrangimento, com clientes que tinham acabado de entrar na loja olhando, com 2 vendedoras paradas, com Simone segurando a respiração atrás do balcão. Esse tipo de pessoa não entra aqui. Isso é uma loja de luxo, não um abrigo. As palavras caíram no ar-condicionado da loja como pedras no silêncio. Uma das clientes abriu a boca levemente. A outra desviou o olhar. Aquele desvio de quem presenciou algo errado, mas não sabe como reagir e escolhe não reagir. O jovem segurança olhou para o chão por um segundo antes de se posicionar ao lado de Marta com aquela postura que não era exatamente agressiva, mas comunicava a mensagem. Marta não reagiu, não levantou a voz, não recuou, não baixou os olhos. Ela colocou o casaco sobre o balcão com cuidado, dobrado, sem amassar, e disse com uma voz que era neutra, como formulário preenchido corretamente. Encontrado no banheiro feminino, 2º andar, box 4, número do protocolo de limpeza é 0847, se precisarem confirmar o horário. Virou as costas e saiu. Simone ficou parada com a respiração represada por mais 3 segundos depois que a porta fechou. Renato já estava voltando para o corredor interno, prancheta sob o braço, como se nada tivesse acontecido. Como se aquilo fosse parte normal de uma manhã normal de trabalho. Como se uma pessoa não tivesse entrado para fazer um favor e saído tratada como intrusa. Continua com o que estava fazendo. Ele disse para ninguém em específico, para todos em específico. Simone continuou, mas alguma coisa dentro dela não voltou para o lugar. O caderno. Marta pegou o carrinho de limpeza onde havia deixado, empurrou até o corredor de serviço e ficou parada por um momento. Não estava com os olhos cheios de lágrima.
Não estava com o coração disparado de raiva. Estava com aquela frieza específica que aparece quando uma pessoa foi tratada de forma suficientemente injusta, vezes suficientes, para desenvolver um protocolo interno. Abriu a bolsa pequena pendurada no carrinho. Tirou um caderno. Pequeno, espiral, capa preta, com um elástico em volta. A caneta estava presa no elástico. Escreveu: Dia 1403, 8:02, Maison Elite. Gerente Renato Pires. Palavras exatas. Esse tipo de pessoa não entra aqui. Isso é uma loja de luxo, não um abrigo. Presentes: um segurança, jovem, não identificado. 2 vendedoras, 2 clientes. Local: balcão principal. Fechou o caderno. Colocou o elástico de volta. Guardou na bolsa. E foi limpar o próximo banheiro. 3 dias se passaram. Marta tinha uma rotina que a maioria das pessoas nunca para pensar que existe. 5:30 da manhã. Acorda no apartamento de 40 metros quadrados em Tatuapé, que divide com uma colega de trabalho. 6:15. Primeiro ônibus. 6:50. Segundo ônibus. 7:20. Entrada pelos fundos do Primus Center, portão de serviço, catraca de funcionário terceirizado. 7:30. Uniforme, carrinho, lista de banheiros do turno. Era uma vida com horários de trem. Não porque ela fosse robótica, porque ela era precisa. Essa precisão tinha origem em outro lugar, num período em que o caos foi tão absoluto que a única forma de sobreviver foi criar estrutura onde não havia nenhuma. Mas isso ainda não era a parte que Renato Pires iria entender. Ainda não. Naquele terceiro dia, após a humilhação na Maison Elite, Marta estava no corredor do segundo andar, passando o pano seco nos painéis de vidro que separavam o corredor interno das lojas, quando ouviu a voz. Reconheceu antes mesmo de processar as palavras. Aquela dicção elaborada demais para ser natural, aquele volume calculado para ser ouvido. Renato Pires estava a uns 10 metros caminhando com outro homem que Marta não conhecia. Terno mais escuro, crachá de outra loja, expressão de quem estava sendo impressionado intencionalmente. Os dois vinham na direção dela, olhando para o lado, conversando sobre algo relacionado a uma campanha de vitrine. Então Renato virou levemente os olhos para a frente, viu Marta e disse, sem nem pausar a conversa, como quem acrescenta um detalhe trivial: Olha, é aquela senhora do balde, fica circulando por aqui todo dia. Gente como ela rebaixa o padrão do lugar, você não acha? O outro gerente deu uma risada curta, daquele tipo social que não significa nada além de ouvir e concordo por conveniência. Marta não parou de passar o pano. Os dois continuaram caminhando e sumiram na curva do corredor. Ela ficou parada por 2 segundos depois que as vozes sumiram. Depois colocou o pano no carrinho, abriu a bolsa, tirou o caderno. Dia 17/03, 10:14. Corredor 2B, segundo andar. Renato Pires e gerente não identificado. Crachá de loja não visualizado. Terno escuro, aproximadamente 45 anos. Frase: aquela senhora do balde, gente como ela rebaixa o padrão do lugar. Tom público, deliberado, sem provocação prévia. Fechou o caderno. Continuou o turno. O segundo comentário. Passou mais uma semana. A segunda vez foi diferente. Mais exposta. Mais calculada da parte dele, mesmo que Renato não soubesse que estava construindo o próprio processo. Era uma sexta-feira. O shopping estava mais movimentado que o normal. Final do mês, promoção em algumas lojas, fluxo de gente mais intenso nos corredores. Marta estava perto da escada rolante do primeiro andar, posicionando as placas de atenção ao redor de uma mancha de líquido que alguém havia derrubado. Trabalho básico, visível, necessário. Um cliente se aproximou de Renato, que estava parado perto da entrada da Maison Elite, em conversa com uma das vendedoras externas. O cliente perguntou alguma coisa sobre o shopping, direção de um banheiro pelo gesto. Renato respondeu, apontou para o corredor e então, enquanto o cliente se afastava, olhou para Marta e disse para a vendedora ao lado, em voz perfeitamente audível para quem estava no raio de 4 metros. Sabe o que é triste?
O shopping deixar esse tipo de pessoa trabalhar em área visível. Clientela nossa não precisa ver isso. A vendedora não respondeu. Olhou para o lado. Marta sinalizou a área, pegou o material e foi. No caderno, dia 2403, 15h37, entrada Maison Elite, primeiro andar. Renato Pires e vendedora não identificada. Loira, uniforme da loja, aproximadamente 30 anos. Frase: o shopping deixar esse tipo de pessoa trabalhar em área visível. Clientela nossa não precisa ver isso. Dito para terceiro, direcionado a mim, intencionalmente audível. 3 registros, 3 datas, 3 testemunhas ao menos parciais. Marta guardou o caderno e pensou numa coisa que seu professor de Direito Processual na USP dizia, anos antes, numa sala de aula que ela ainda conseguia enxergar com nitidez quando fechava os olhos. Prova não é o que aconteceu, é o que você consegue demonstrar que aconteceu, o que Renato não sabia. Para entender o que vem a seguir, é preciso entender o que Marta Lins era antes do avental. Não porque o avental diminuísse quem ela era, mas porque a história completa importa. E porque Renato Pires, com toda a sua expertise em avaliar pessoas pelos tênis que calçavam, não tinha a menor ideia do que estava diante. Marta entrou na faculdade de Direito da USP aos 18 anos. Não foi fácil. Filha de um torneiro mecânico e de uma auxiliar de enfermagem, ela foi a primeira da família a entrar numa federal. Estudou com bolsa parcial, trabalhou como atendente de telemarketing nos primeiros 2 anos para complementar a renda, dormia 6 horas por noite como política de sobrevivência e não como escolha. Se formou com menção honrosa, fez especialização em Direito do Trabalho, começou a pós-graduação. E então seu pai começou a esquecer o nome dela. O diagnóstico de Alzheimer veio num papel de hospital público, numa tarde de terça-feira, numa sala com cadeiras de plástico laranja. Marta tinha 32 anos. A mãe havia morrido 4 anos antes. Não havia mais ninguém. Ela trancou a pós. Assumiu o cuidado do pai em período integral. Os custos foram corroendo as reservas com uma lentidão cruel. Medicação, acompanhamento, adaptação da casa, um período de cuidador externo quando ela precisou trabalhar meio período para não perder o apartamento. 6 anos. O pai morreu numa manhã de inverno, dormindo, sem dor, com a mão dela segurando a dele. Marta ficou parada no quarto por um tempo que ela nunca conseguiu medir direito. Não de tristeza paralisante, de reorientação, como uma bússola que perdeu o norte e precisa de um momento para encontrar outro. O que ficou foram dívidas, não absurdas, não impagáveis, mas reais, presentes, com CPF vinculado e datas de vencimento. Ela aceitou o emprego de faxineira porque pagava no mês. Tinha vale-transporte, vale-alimentação e não exigia que ela passasse por processo seletivo que levaria semanas. Era temporário. Ela sabia que era temporário, mas temporário tem uma forma de se estender quando a vida não coopera com os prazos que a gente estipula para si mesmo. O que Marta não parou de fazer nem um dia foi estudar, nas madrugadas, no ônibus. No intervalo de 40 minutos do almoço, com a marmita no colo e o material espalhado na mesa do refeitório do subsolo do shopping. Ela estava em processo de reinscrição na OAB. Havia passado na primeira fase. A segunda estava marcada. E 3 meses antes de tudo que está nessa história acontecer, ela havia recebido uma ligação, escrito Ferraz em Associados, 3º andar do Primo Center. Eles precisavam de uma consultora jurídica part-time com especialização em contratos de locação comercial e direito do trabalho. Alguém que conhecesse bem a legislação e que estivesse disponível para algumas reuniões mensais e análise de documentos. A remuneração era por hora, não era alta, mas era complementar. E o advogado que fez a indicação havia trabalhado com Marta anos antes, quando ela ainda estava na pós. Ele não sabia que ela estava varrendo o andar de baixo. Ela não contou. Aceitou a consultoria.
e passou a subir para o terceiro andar 2 tardes por semana, depois do turno de limpeza, trocando o avental por uma blusa social que guardava numa sacola na mochila, os documentos organizados numa pasta fina que cabia dentro do armário do vestiário. 2 mundos no mesmo prédio. Um não sabia do outro, até que uma reunião colocou os 2 no mesmo andar, na mesma sala, em torno da mesma mesa. A convocação. Foi a assistente administrativa da diretora do shopping quem enviou o e-mail. Reunião de análise e renovação de contratos com lojistas âncora e parceiros estratégicos. Data: 0804, quarta-feira, 14 horas. Sala de reuniões A, Administração Central, terceiro andar. Presença obrigatória dos representantes de cada estabelecimento e das assessorias envolvidas. Renato recebeu o e-mail, respondeu confirmando presença e continuou o dia sem pensar muito nisso. Reuniões com a administração do shopping eram parte da rotina. Geralmente eram sobre métricas, sobre circulação de clientes, sobre campanhas conjuntas. Ele levaria os números da Maison Elite, sentaria na posição que refletisse a importância da loja no mix do shopping e voltaria para o andar dele em 45 minutos no máximo. Era o que ele previa. Marta recebeu o mesmo e-mail em outro endereço, o do escritório Ferraz, com um encaminhamento do advogado sênior, Dr. Ferraz. Marta, sua presença é essencial nessa reunião. Vamos apresentar a análise dos contratos que você concluiu semana passada. Prepare os 3 pontos de irregularidade que identificou. A Cláudia quer que você conduza essa parte. Marta leu, respondeu confirmando e fez uma anotação no caderno. O mesmo caderno, com as páginas do fundo reservadas para o trabalho jurídico e as primeiras páginas guardando os 3 registros de humilhação. Ela sabia que o gerente da Maison Elite estaria na reunião. Não havia motivo para que ele soubesse quem ela era naquele contexto, mas ela sabia quem ele era. Havia anotado o nome logo depois do primeiro episódio, por precaução. Era informação fácil. Estava na placa da sala de gestão da loja, visível do corredor. Renato Pires, gerente geral, Maison Elite. Ela olhou para o nome escrito ali no caderno por um momento. Depois virou a página e voltou para o contrato de locação que estava analisando. Havia 3 cláusulas problemáticas no contrato da Maison Elite com o shopping. Ela tinha marcado cada uma com post-it amarelo e feito a fundamentação legal correspondente. Não porque soubesse que Renato estaria na mesma reunião quando começou a análise, mas porque era o trabalho, e Marta Lins sempre fez o trabalho direito. A véspera. Na noite anterior à reunião, Marta separou a roupa. Calça social preta, blusa branca de manga longa. O blazer cinza que havia ficado guardado no fundo do guarda-roupa desde os tempos da pós, num saco de plástico transparente para não criar rugas. Ainda servia. Ela tinha passado com cuidado. A pasta estava organizada, 3 cópias impressas da análise contratual, cada uma com os marcadores, a fundamentação, as referências legais. Crachá do escritório Ferraz, bloco de anotações e caneta reserva. Ela fechou a pasta, colocou do lado da bolsa. Foi dormir cedo, não por nervosismo, por disciplina. Às 5:30 da manhã, o despertador tocou. Ela foi trabalhar. Passou o rodo nos corredores do segundo andar até às 11:30. Almoço no refeitório do subsolo. Vestiário, avental na mochila, blusa social, blazer, a calça que havia deixado dobrada no cabide interno. Cabelo solto, ela havia aprendado anos antes que cabelo preso transmite competência, mas cabelo bem cuidado solto transmite autoridade. Era o tipo de detalhe que não deveria importar e que, na prática, ainda importava. Ela subiu pela escada de serviço até o terceiro andar, entrou pela porta lateral e caminhou em direção à sala de reuniões A, com a pasta debaixo do braço e o crachá do escritório Ferraz pendurado no pescoço. A sala de reuniões A, do Primus Center, tinha capacidade para 20 pessoas.
Naquela tarde de quarta-feira, havia 16 cadeiras ocupadas e uma mesa comprida, coberta por garrafinhas de água, bloquinhos com o logo do shopping e aquela atmosfera específica de reunião corporativa que mistura formalidade com tédio antecipado. As pessoas chegavam em grupos de 2 ou 3, cumprimentavam quem conheciam, escolhiam cadeiras estratégicas, perto da saída se queriam partir rápido, perto da cabeceira se queriam ser vistos. Renato Pires chegou às 13h52. 8 minutos de antecedência. Era o tipo de coisa que ele fazia questão de calcular. Chegar cedo demais parecia ansiedade. Chegar no horário exato parecia descuido. 8 minutos antes era o intervalo de quem tem agenda cheia, mas respeita o compromisso. Ele cumprimentou o gerente da loja âncora do lado oposto do corredor, trocou 2 comentários sobre movimento de vendas de março, aceitou uma garrafinha de água e escolheu um lugar no terço central da mesa, do lado direito, posição de quem participa sem se expor desnecessariamente. A sala foi enchendo. Representantes de outras lojas, 2 membros da equipe de marketing do shopping, a coordenadora de operações, um advogado jovem que Renato não reconhecia, provavelmente do escritório que assessorava a administração. Às 13h59, a porta se abriu. Cláudia Veras entrou primeiro. 52 anos, diretora-geral do Primus Center há 11 anos, cabelo grisalho cortado curto, expressão de quem não tem paciência para rodeios, mas tem toda a paciência do mundo para dados concretos. Ela cumprimentou a sala com um aceno geral e foi para a cabeceira. Atrás dela, entrou Marta. Renato não reconheceu de imediato. O cérebro humano tem esse mecanismo. Quando categoriza uma pessoa num contexto específico, tem dificuldade de processá-la fora dele. Marta, no corredor do shopping, era a mulher do carrinho de limpeza. Marta de blazer cinza, pasta na mão, crachá no pescoço, caminhando ao lado da diretora-geral do shopping. Era outra figura. Uma que o cérebro de Renato precisou de quase 4 segundos para tentar encaixar num slot de memória. Ela puxou a cadeira reservada à assessoria jurídica. Do lado esquerdo de Cláudia Veras. Abriu a pasta. Colocou as cópias organizadas à frente, destampou a caneta e só então levantou os olhos para a mesa. Os olhos de Marta e Renato se encontraram. Naquele momento, o processamento do cérebro de Renato Pires finalmente completou o ciclo. Ele ficou imóvel. Não foi um congelamento dramático, visível para todos na sala. Foi aquele tipo específico de paralisia interna que acontece quando uma informação não consegue se encaixar em nenhum compartimento disponível. A mulher do avental, a mulher do balde, a pessoa que ele havia mandado retirar da loja, a pessoa sobre quem havia feito comentários nos corredores, sentada à esquerda da diretora-geral, com um crachá que dizia Marta Lins, consultora jurídica, Ferraz em Associados. Marta não sorriu, não fez nenhum gesto de reconhecimento. Olhou para ele da mesma forma que olhou para todos os outros na sala, uma varredura profissional, o tipo de olhar que registra sem revelar o que registrou. Depois voltou para os documentos à sua frente. Renato pegou a garrafinha de água e bebeu. A reunião. Cláudia abriu a pauta com a objetividade que era sua marca. Bom, vamos direto ao ponto. Essa reunião tem 2 objetivos: revisar os termos dos contratos de locação vigentes e apresentar a análise jurídica que o escritório Ferraz conduziu ao longo das últimas semanas. Há pontos que precisam de atenção antes das renovações. Marta, você pode conduzir essa parte? Claro! A voz de Marta era exatamente como havia sido no balcão da Maison Elite. Neutra, precisa, sem variação emocional que pudesse ser interpretada como fraqueza ou como agressividade. Ela se levantou, distribuiu as cópias, uma para cada representante de loja, e ficou de pé ao lado da mesa com o próprio exemplar na mão. A análise identificou 3 categorias de irregularidade nos contratos em vigor:
Vou cobrir cada uma com a fundamentação legal correspondente e indicar as correções necessárias para que as renovações possam ser assinadas dentro da legalidade. A sala prestou atenção. Esse era o tipo de abertura que não deixava escolha. Ou você prestava atenção, ou você ficava para trás numa conversa que tinha seu nome dentro. O primeiro ponto era sobre reajuste de aluguel, uma cláusula que permitia ao shopping aplicar índice acima do IGPM em determinadas condições, sem notificação prévia, o que contrariava o artigo 17 da Lei do Inquilinato. Afetava 4 lojistas. Marta explicou o problema, citou o dispositivo legal, propôs a redação corretiva. O segundo ponto era sobre obrigações de manutenção em área compartilhada. Responsabilidades que o contrato jogava integralmente para os lojistas em casos que, por lei, deveriam ser divididos com o proprietário. Afetava 7 contratos. Ela virou a página. O terceiro ponto é mais específico. Pausa de um segundo. Não dramática, técnica. Ele se aplica ao contrato da Maison Elite. Renato não se moveu. Mas os olhos de pelo menos 3 pessoas na sala foram para ele automaticamente. O instinto humano de olhar para quem está sendo mencionado. Marta continuou sem olhar para ele. A cláusula 8.3 do contrato vigente estabelece uma isenção de taxa de condomínio para áreas de vitrine externas, que excede o limite permitido pelo regulamento interno do próprio shopping, aprovado em 2019. Na prática, a Maison Elite não tem pago a fração proporcional de uma área que utiliza comercialmente. O valor acumulado nos últimos 3 anos representa R$ 47.200 em isenção indevida. Silêncio. Não o silêncio de reunião entediada. O outro. Cláudia fez uma anotação. O advogado jovem do escritório fez uma anotação. 2 representantes de outras lojas trocaram um olhar lateral que dizia, sem palavras: então, não éramos só nós que achávamos que aquele contrato era diferenciado. A correção para a renovação, Marta continuou, é a inclusão da taxa proporcional nos termos futuros e um acordo para a regularização do período anterior, que pode ser negociado em parcelas, se a loja preferir. Ela voltou para a cadeira. Posso detalhar qualquer um dos 3 pontos se houver dúvidas. Cláudia olhou para a mesa. Dúvidas? Renato não falou nada. A reunião durou mais 40 minutos após a apresentação de Marta. Ela respondeu perguntas com a mesma precisão com que havia apresentado. Citou artigos de cor. Quando um dos representantes tentou questionar a interpretação da lei do inquilinato, no primeiro ponto, ela abriu o caderno. O mesmo caderno pequeno, espiral, capa preta, e leu o trecho exato do dispositivo com o número do acórdão do STJ que confirmava a interpretação. Renato participou da reunião com o mínimo necessário. Quando chegou o momento de assinar o protocolo de intenções para a renovação, ele assinou. Quando Cláudia perguntou se a Maison Elite tinha representante para a comissão de acompanhamento das correções contratuais, ele indicou uma das gerentes adjuntas da loja. Quando a reunião foi encerrada, às 15h43, ele saiu entre os primeiros. Simone Araújo estava na reunião. Havia sido escalada como representante de uma das lojas parceiras menores, um acordo temporário que a gerência tinha com o shopping, para que funcionários mais jovens participassem de reuniões institucionais como forma de capacitação. Ela nem esperava que fosse uma reunião importante. Levou o bloco, sentou num canto, planejava ouvir sem precisar falar. E então viu Marta entrar. O reconhecimento foi imediato. Não o reconhecimento do blazer ou da pasta. O reconhecimento dos olhos escuros que haviam olhado para Renato naquele balcão 3 semanas antes, sem piscar, sem recuar, sem deixar escapar nada que ele pudesse usar como fraqueza. Simone ficou olhando para Marta durante toda a apresentação, com aquela mistura específica de admiração e vergonha que aparece quando a gente testemunha a grandeza de alguém que tratou de forma errada. Mesmo que de forma passiva, mesmo que por omissão. Eu estava lá,
Ela pensou. Eu vi e não disse nada. Quando a reunião terminou e as pessoas começaram a sair, Simone ficou. Ficou arrumando o bloco de anotações mais devagar do que precisava. Esperou a sala esvaziar. Esperou Cláudia sair com o advogado jovem. Esperou até Marta estar sozinha, guardando os documentos na pasta. Marta levantou os olhos. Simone caminhou até ela com passos de quem ensaiou o movimento, mas ainda não tem certeza se vai conseguir executar. Eu sei que você não tem motivo para querer ouvir o que eu tenho a dizer. Baputo, a voz de Simone saiu mais baixa do que ela pretendia, mas eu preciso pedir desculpa. Marta ficou parada, pasta na mão, olhando para ela. Eu estava lá, na loja naquele dia, quando ele disse aquilo e chamou o segurança. Simone respirou. Eu vi tudo e não fiz nada. Fiquei parada no balcão, fingindo que não estava acontecendo. Silêncio. Eu sei que isso não desfaz, mas eu não consigo fingir que não te reconheci agora e que não me sinto péssima desde aquele dia. Marta olhou para ela por um momento longo. Depois disse, você está disposta a relatar o que viu por escrito? Simone não esperava essa pergunta. Abriu a boca, fechou, processou. Sim, respondeu. Sim, estou. As 3 situações, não só a da loja. Ele me chamou de Senhora do Balde, no corredor do 2º andar na frente de outro gerente, e fez um comentário para uma vendedora no 1º andar. Você testemunhou algum dos outros 2? Simone ficou parada. Eu estava no corredor no dia do 2º comentário. Ela disse devagar, como quem está calibrando a própria memória. Eu ouvi. Eu estava saindo da loja vizinha e ouvi. Não sei se você me viu. Não vi, Marta respondeu. Mas você viu. Vi. Marta abriu a pasta, tirou uma folha em branco, colocou sobre a mesa. Escreve o que você viu. Data, local, o que foi dito, quem estava presente. Pode ser manuscrito por enquanto. Simone pegou a caneta que Marta estendeu e começou a escrever. Simone escreveu por 14 minutos. Marta ficou sentada do lado oposto da mesa, em silêncio, sem apressar, sem olhar para o relógio. Havia aprendido nos anos de prática jurídica que testemunho pressionado perde qualidade. Testemunho que emerge no próprio ritmo de quem viveu tende a ser mais preciso, mais detalhado, mais resistente a questionamento posterior. Simone escrevia com aquela letra cuidadosa de quem sabe que o que está registrando importa. Quando terminou, empurrou a folha pela mesa. Marta leu sem pressa, linha por linha, releu o 2º parágrafo, aquele que descrevia o episódio do corredor. Depois colocou a folha dentro da pasta, sobre as cópias da análise contratual. Obrigada, ela disse. Simone olhou para ela. Isso é suficiente? Para o que você vai fazer? Junto com o que eu já tenho, sim. O que você vai fazer? Marta fechou a pasta. Vou formalizar uma denúncia interna à administração do shopping por conduta discriminatória de funcionário lojista. O shopping tem responsabilidade sobre o ambiente de trabalho nas áreas comuns. Isso inclui proteção dos trabalhadores terceirizados contra assédio e discriminação por parte de lojistas e seus representantes. Simone ficou em silêncio por um momento. Ele vai perder o emprego. Não é o que determina a denúncia. Marta respondeu com precisão. A denúncia apura. O que acontece depois depende da apuração, da posição da matriz da Maison Elite e do histórico dele dentro da rede. Eu não controlo o desfecho, controlo o processo. Simone acenou com a cabeça lentamente. Tem mais alguma coisa que eu possa fazer? Por enquanto não. Marta se levantou, pegou a pasta, ajustou o crachá. Se houver, eu entro em contato. Ela caminhou até a porta, segurou a maçaneta e parou. Virou levemente o rosto para trás. Simone, você fez a coisa certa hoje, disse. Não foi fácil, mas foi certo. E saiu. O caderno na mesa de Cláudia. Na manhã seguinte, uma quinta-feira, Marta pediu 20 minutos com Cláudia Veras. A assistente da diretora disse que a agenda estava cheia até o fim do dia. Marta respondeu que não precisava ser pessoalmente. Ela poderia enviar um documento por e-mail e aguardar retorno.
A assistente perguntou o assunto. Marta disse: conduta discriminatória de representante lojista contra trabalhadora terceirizada em área comum do shopping, com 3 episódios documentados e testemunho escrito de terceira parte. 20 minutos depois, a assistente ligou de volta. Cláudia tinha uma janela às 11h15. A sala da diretora era menor do que a de reuniões, mas mais densa. Arquivos em prateleiras, uma planta grande no canto, 2 monitores na mesa. Cláudia estava de pé quando Marta entrou, terminando uma ligação. O telefone entre o ombro e a orelha, enquanto assinava alguma coisa na mesa. Desligou. Indicou a cadeira. Me conte. Marta abriu a pasta. Colocou sobre a mesa, lado a lado, as cópias das 3 anotações do caderno, transcritas em documento formal com data, hora, local, descrição detalhada e fundamentação legal, e o relato manuscrito de Simone, já digitalizado e impresso também. Cláudia leu. Leu tudo, do começo ao fim, sem interromper, sem fazer comentário. Era o tipo de leitora que o texto respeitava. Alguém que não pulava linha. Quando terminou, juntou os papéis, alinhou as bordas com cuidado e os colocou sobre a mesa à sua frente. Você registrou tudo em tempo real. Não era uma pergunta. Sim. Por que não veio antes? Porque antes eu tinha anotações. Agora eu tenho anotações, fundamentação e testemunho. Marta respondeu. Processo sem estrutura é reclamação. Processo com estrutura é denúncia formal. Cláudia ficou olhando para ela por um segundo com aquela expressão de quem está recalibrando uma avaliação interna. Você quer o quê, especificamente? Indenização, rescisão dele? Nenhum dos dois, Marta disse. Quero que o shopping abra a apuração formal, conforme prevê o regulamento interno de conduta, e que o resultado, qualquer que seja, gere um protocolo permanente de conduta igualitária para trabalhadores terceirizados nas áreas comuns. Com treinamento, com canal de denúncia e com aplicação real. Cláudia ficou em silêncio. Você está pedindo uma mudança estrutural. Estou pedindo que o que aconteceu comigo não precise acontecer com mais ninguém para virar pauta. A apuração. A administração do shopping abriu o processo interno na mesma semana. Era protocolo. Qualquer denúncia formal de conduta discriminatória envolvendo funcionário de loja parceira exigia notificação ao lojista, apuração com escuta das partes e emissão de relatório à diretoria. O regulamento existia. Raramente era acionado, mas existia. Estava assinado por todos os lojistas na entrada dos contratos, e Marta sabia de cor o número da cláusula. Renato foi notificado na sexta-feira. A notificação era um documento de 2 páginas, em linguagem formal, informando que havia sido aberta apuração de conduta, que ele seria ouvido, e que deveria comparecer à sala da coordenação de contratos na segunda-feira às 10 horas. Ele leu o documento 3 vezes. Na primeira leitura, sentiu o tipo de indignação reflexa de quem não está acostumado a ser questionado. Isso é um absurdo. Não fiz nada de errado. Essa mulher está exagerando. Na segunda leitura, começou a lembrar dos episódios com mais nitidez. O que disse, onde disse, para quem disse. E percebeu, com um desconforto crescente, que havia dito tudo aquilo em voz alta, em espaços abertos, para pessoas que estavam ao redor. Na terceira leitura, viu o nome do escritório no rodapé do documento de encaminhamento. Ferraz em Associados, assessoria jurídica, e a consultora responsável, Marta Lins. Ele colocou o documento na gaveta. Ficou parado na cadeira do escritório por um tempo considerável. Na segunda-feira, ele chegou à sala de apuração com um advogado particular. Era um movimento que revelava mais do que pretendia. Quem chega para uma conversa interna com um advogado particular é quem sabe que tem algo a perder. A coordenadora de contratos conduziu a escuta. Foram 40 minutos. Renato confirmou que havia tido uma interação com uma funcionária terceirizada, mas descreveu como um mal-entendido de contexto.
Disse que não havia intenção discriminatória. Disse que o ambiente da loja de luxo exigia determinado padrão de postura e que ele estava apenas zelando pela experiência do cliente. A coordenadora anotou tudo. Não fez julgamento. Não debateu. Anotou. Quando Renato terminou, ela agradeceu e encerrou a sessão. No mesmo dia à tarde, Marta foi ouvida. Sem advogado, ela mesma era advogada. Tecnicamente, embora o processo na OAB ainda não estivesse concluído. Apresentou as anotações originais do caderno, a transcrição formal e o relato de Simone. Descreveu os 3 episódios com a mesma precisão cirúrgica com que havia apresentado os contratos na reunião de quarta-feira. A coordenadora ouviu, anotou e, ao final, fez uma pergunta. A senhora quer incluir alguma consideração pessoal sobre o impacto dos episódios? Marta pensou por um momento. Sim, disse. Cada vez que alguém é tratado como se não pertencesse a um espaço por causa da roupa que usa ou do trabalho que faz, não é só aquela pessoa que é atingida. São todas as outras que veem e aprendem que aquilo é aceitável. O dano não é só meu, é do ambiente inteiro. A coordenadora anotou. O relatório de apuração ficou pronto em 7 dias úteis, 32 páginas. Introdução, histórico dos episódios, análise das versões apresentadas, análise das provas documentais e do testemunho, fundamentação em legislação trabalhista e no regulamento interno do shopping, conclusão e recomendação. A conclusão foi objetiva. Os 3 episódios configuravam conduta discriminatória por parte do representante da Maison Elite, com base em aparência socioeconômica, em ambiente de trabalho compartilhado, em desacordo com o código de conduta assinado pelo lojista. A recomendação foi enviada à diretoria do shopping e, por protocolo, à matriz da Maison Elite. Cláudia leu o relatório na tarde em que chegou. Mandou um e-mail para a assessoria jurídica, Ferraz em Associados, com uma linha. Recebido. Agendamos reunião de desdobramento para quinta. A matriz. A Maison Elite não era uma loja isolada. Era uma rede com 17 unidades em 5 estados. Sede em São Paulo, escritório regional no Rio, expansão planejada para o Sul. O modelo de negócio era baseado em exclusividade percebida. O cliente não comprava só a roupa, comprava a experiência de estar num ambiente que sinalizava prestígio. A diretora de operações da rede se chamava Fernanda Queiroz, 44 anos, formada em administração, com um MBA em gestão de varejo de luxo que ela havia feito em Lisboa. Ela recebia os relatórios das unidades com uma regularidade quase cirúrgica e tinha uma tolerância zero específica para um tipo de problema: reputação. O relatório do Shopping Primus Center chegou ao e-mail dela numa terça-feira às 14h37. Ela leu no celular, em pé, esperando o elevador. Releu sentada na mesa. Ficou olhando para a tela por um tempo. Não porque fosse surpreendente que um gerente tivesse se comportado dessa forma. Profissionais de varejo de luxo frequentemente desenvolviam aquela patologia específica de confundir o produto que vendiam com identidade própria. Começavam a agir como se o prestígio da marca fosse deles e não da marca. O que a preocupou foi o volume de detalhes. 3 episódios documentados, anotações com hora e local, testemunho escrito de funcionária da própria rede, análise jurídica formal, processo de apuração concluído. Tudo em papel, tudo com fundamentação, tudo estruturado por uma mulher que havia sido tratada como se fosse invisível e havia usado exatamente essa invisibilidade para construir um caso impecável. Fernanda Queiroz pegou o telefone e ligou para o gerente regional de São Paulo. A conversa durou 9 minutos. Quando desligou, mandou um e-mail para o RH da rede com 3 linhas. A terceira linha dizia: iniciar processo de desligamento. Causa: conduta incompatível com os valores da empresa. Renato Pires recebeu a ligação numa quarta-feira de manhã. Era o gerente regional.
Voz seca, palavras contadas, aquele tom de quem está cumprindo um protocolo que preferia não estar cumprindo, mas que não tem como contornar. Disse que a matriz havia analisado o relatório de apuração do Shopping Primus Center. Disse que a conclusão era de desligamento por conduta incompatível com os valores da rede. Disse que ele deveria comparecer ao RH da unidade para assinar os documentos até o fim da semana. Renato ficou em silêncio por 4 segundos. Vocês estão me demitindo por causa de uma faxineira. O gerente regional não respondeu imediatamente. Quando falou, a voz tinha mudado levemente. Não mais protocolo, mais peso. Estamos encerrando seu contrato por conduta discriminatória documentada, em 3 episódios separados, com testemunho e fundamentação jurídica. O cargo da pessoa que você tratou dessa forma é irrelevante para a questão. A ligação terminou. Renato ficou com o telefone na mão por um tempo que ele não conseguiria medir. O escritório da gerência estava silencioso. A loja estava abrindo lá fora. Ele ouvia o som familiar das grades subindo, os passos das vendedoras, a música instrumental começando no sistema de som. Sons que dali a alguns dias não seriam mais parte da sua manhã. Ele colocou o telefone sobre a mesa. Olhou para a sala. A planta no canto que ele mesmo havia escolhido. A placa com o logo da Maison Elite na parede. Os relatórios de desempenho dos últimos trimestres em arquivo na prateleira. Todos com resultados bons. Todos irrelevantes agora. 7 anos. 7 anos construindo aquela posição, aquela rotina, aquela identidade. E o que havia derrubado tudo não era um escândalo financeiro, não era desvio de conduta grave, não era processo judicial. Era um caderno pequeno com 3 anotações feitas por uma mulher que ele havia chamado de Senhora do Balde e que havia anotado a data, a hora e as palavras exatas sem nem levantar a voz. A nota. A Maison Elite emitiu uma nota oficial 3 dias depois do desligamento de Renato. Não era longa, 2 parágrafos. O primeiro reconhecia que havia ocorrido conduta discriminatória por parte de um representante da loja e que isso era incompatível com os valores da empresa. O segundo informava que o funcionário havia sido desligado e que a rede reafirmava seu compromisso com o respeito a todos os profissionais que atuavam nos ambientes onde estavam presentes. A nota foi enviada à administração do shopping, publicada no site institucional da rede e encaminhada para os veículos de comunicação do setor de varejo que haviam solicitado posicionamento, porque a história havia começado a circular. Não pelas redes sociais, não por nenhum vazamento intencional. Tinha circulado porque as pessoas falam. A coordenadora de contratos do shopping tinha contado para uma colega. A colega tinha mencionado para alguém do marketing. Alguém do marketing conhecia um jornalista de uma publicação especializada em varejo. E o jornalista havia ligado para a assessoria de imprensa do shopping perguntando sobre um processo interno envolvendo discriminação e uma consultora jurídica. E Cláudia havia respondido com uma linha. O processo foi conduzido dentro dos protocolos internos e teve resolução satisfatória. Não temos mais comentários. Que era, na prática, uma confirmação. Simone. Simone soube do desligamento de Renato por uma mensagem da gerente adjunta da Maison Elite, que havia assumido interinamente. Ficou sentada na sala de funcionários da sua loja por um momento, olhando para a tela do celular. Não sentiu a euforia que às vezes a gente espera sentir quando uma situação injusta é corrigida. Sentiu algo mais quieto, mais parecido com alívio do que com vitória. E junto com o alívio, aquela consciência persistente de que ela havia esperado demais para fazer a coisa certa. Ela havia precisado da coragem de outra pessoa para encontrar a própria. Isso ficaria com ela por um tempo. 2 semanas depois, a gerente interina chamou Simone para uma conversa. A Maison Elite precisava reorganizar a estrutura de atendimento. A saída abrupta do gerente geral havia deixado lacunas que precisavam ser preenchidas com rapidez. E o histórico de Simone, melhor vendedora do trimestre,
boa relação com clientes, capacidade de conduzir a equipe nos dias em que Renato estava fora. Indicava ela como candidata natural para uma posição de supervisão. Supervisora de atendimento, a gerente interina disse, com aumento correspondente e participação nas reuniões de gestão. Simone olhou para ela. Pensou no balcão de acessórios, no dia em que ficou parada enquanto Marta saía com dignidade, na folha que havia preenchido à mão na sala de reuniões do 3º andar. Aceito, disse, o protocolo. A reunião de quinta-feira com Cláudia Veras e a equipe jurídica foi mais curta do que Marta esperava. A diretora tinha lido o relatório, tinha recebido a confirmação do desligamento de Renato pela matriz da Maison Elite e havia chegado à reunião com uma posição já formada. Você pediu um protocolo, Cláudia disse logo na abertura sem preâmbulo. Eu quero entender exatamente o que você tem em mente. Marta abriu o caderno, a seção do fundo, as páginas do trabalho jurídico e apresentou o esboço que havia preparado nas 2 noites anteriores. O protocolo tinha 4 componentes. Primeiro, canal de denúncia específico para trabalhadores terceirizados, separado do canal geral, com garantia de anonimato na fase inicial e prazo máximo de resposta de 10 dias úteis. Segundo, treinamento obrigatório semestral para gerentes e representantes de todos os lojistas do shopping sobre conduta em áreas comuns, com foco em relações com equipes de limpeza, segurança e manutenção terceirizadas. Terceiro, inclusão de cláusula de conduta igualitária em todos os contratos de locação na renovação, com penalidade prevista para descumprimento. Quarto, relatório anual de ocorrências e resoluções, apresentado em reunião aberta com representantes de todas as empresas terceirizadas que operavam no shopping. Cláudia ouviu tudo, virou as páginas do esboço que Marta havia impresso. Você tem o texto das cláusulas prontas? Tenho um rascunho. Precisa de revisão da equipe interna para adequação ao regulamento vigente. Quanto tempo você precisa para a versão final? 2 semanas, se tiver acesso ao regulamento atual e aos contratos modelo. Cláudia virou para o advogado jovem do escritório Ferraz. Dá o acesso que ela precisar. Depois olhou para Marta. Como você quer chamar isso? Marta havia pensado nessa pergunta. Havia pensado que poderia dar um nome técnico, protocolo de conduta igualitária em ambiente compartilhado, ou algo nessa direção. Era mais preciso, era mais profissional. Mas também havia pensado que nomes técnicos não ficam na memória das pessoas, que o que fica são as histórias por trás. Protocolo Marta, ela respondeu. Cláudia acenou com a cabeça. Protocolo Marta, repetiu, como quem testa o peso de um nome antes de assinar. Ficou bem, 48 dias depois. O processo na OAB foi concluído numa segunda-feira de junho. A carta chegou por e-mail às 9h23. Confirmação de habilitação, número de inscrição, data de validade. Marta leu no celular no ônibus, na mesma linha que tomava todo dia, com o mesmo trânsito de sempre na Radial Leste. Ficou olhando para a tela por um momento. Não chorou, não sorriu exageradamente. Sentiu aquela coisa específica que aparece quando um objetivo longo demais finalmente se concretiza. Não euforia, mas solidez. Como quando você coloca o último tijolo numa parede que levou anos para erguer e simplesmente fica ali, olhando, sabendo que está firme. Guardou o celular na bolsa. Olhou pela janela do ônibus. São Paulo passando do lado de fora, barulhenta, densa, indiferente e urgente como sempre. Ela pediu demissão da empresa terceirizada naquela mesma semana. A supervisora ficou surpresa. Marta era uma das funcionárias mais pontuais, mais cuidadosas, mais confiáveis do turno. Perguntou se havia algum problema, se havia algo que pudesse ser resolvido. Não há nenhum problema. Marta respondeu com sinceridade. Eu sempre soube que era temporário. Só precisava do tempo que precisava. Cumpriu o aviso prévio de 30 dias. No último dia, fez o turno completo. Passou o rodo nos corredores do 2º andar. Limpou os banheiros da lista.
Deixou o carrinho organizado para a substituta, com os materiais reabastecidos e as informações do turno anotadas no caderno de passagem. Guardou o avental no armário, fechou a porta do vestiário e saiu pelo mesmo portão de serviço por onde havia entrado centenas de vezes. Desta vez, subiu direto para o terceiro andar. Bateu na porta do escritório Ferraz em Associados e disse ao Dr. Ferraz que estava pronta para aumentar a carga horária. O escritório que Marta abriu ficava num conjunto comercial, no bairro do Ipiranga. Não era grande. Sala de espera com 4 cadeiras, uma mesa de recepção que ela mesma ocupava nas primeiras semanas, uma sala de reuniões pequena com uma mesa redonda para 4 pessoas e uma estante de livros jurídicos que havia ficado guardada em caixas durante todo o período do apartamento de Tatuapé. Abrir aquelas caixas foi a primeira coisa que ela fez quando assinou o contrato de locação do escritório. Tirou os livros um por um, limpou as capas, organizou por área na prateleira. Direito do trabalho, processo civil, legislação de terceirizados, jurisprudência do TST. E no final da última prateleira, em posição que podia ser vista da cadeira da mesa principal, o Código Civil com a lombada gasta que havia sido dela desde o 2º ano da faculdade. Cantos dobrados, marcações a lápis nas margens, a vida inteira de uma estudante preservada em anotações que ela mesma não reconhecia mais a letra. Ela ficou olhando para aquela prateleira por um tempo. Depois colocou a placa na porta. Lins Advocacia. Direitos de trabalhadores terceirizados. Os primeiros clientes. O primeiro cliente chegou por indicação. Era um homem de 52 anos, eletricista terceirizado de uma construtora, que havia sofrido acidente de trabalho e estava tentando entender os próprios direitos num processo que a empresa estava conduzindo de forma que ele sentia ser desvantajosa para ele, mas não sabia exatamente como articular isso juridicamente. Marta o atendeu numa tarde de terça-feira. Ele entrou com o chapéu na mão, literalmente um boné que tirou ao entrar, como se estivesse entrando numa igreja ou num lugar onde esse gesto fosse necessário. Sentou na cadeira da frente da mesa com aquela postura de quem não está acostumado a ser atendido por advogados, que sabe que advogado custa caro, que está calculando mentalmente quanto aquela conversa vai custar. Pode colocar o boné, Marta disse antes de qualquer outra coisa. Ele olhou para ela. Aqui você não precisa tirar o boné. O homem colocou o boné de volta, e algo na postura dele mudou. Não radicalmente, não de forma que um observador externo notaria facilmente, mas o tipo de mudança que acontece quando uma pessoa percebe que está num lugar onde não precisa diminuir para ser ouvida. A consulta durou 1h40. Marta identificou 3 violações processuais na forma como a empresa estava conduzindo o caso. Explicou cada uma em linguagem acessível e, ao final, deixou claro os caminhos disponíveis e os prazos envolvidos. Quando o homem perguntou o valor dos honorários, ela apresentou a tabela. Ele olhou para os números. É menos do que eu esperava. É o valor que permite que você pague e que eu mantenha o escritório funcionando. Ela respondeu com simplicidade. Se não for possível no momento, tem forma de parcelar. Ele pagou à vista. Saiu com os documentos, com um resumo do caso escrito em linguagem simples que Marta havia preparado durante a conversa e com o contato para acompanhamento. Na semana seguinte, mandou 2 colegas, o protocolo em vigor. O protocolo Marta foi aprovado formalmente pela administração do Primus Center 2 meses após a reunião com Cláudia. A versão final tinha 23 páginas, redigidas por Marta e revisadas pela equipe do escritório Ferraz. As 4 cláusulas originais estavam lá, com linguagem jurídica precisa e aplicação prática clara. Cláudia havia adicionado um 5º componente que não havia sido pedido, mas que ela considerava necessário,
uma comissão permanente de acompanhamento composta por representante da administração, representante dos lojistas e representante das empresas terceirizadas. A reunião de aprovação foi pequena. Equipe jurídica, diretoria, coordenação de operações. Cláudia assinou o documento e o colocou sobre a mesa. Olhou para Marta. Você sabe que isso vai ser difícil de manter. Protocolos nascem e morrem dependendo de quem está no comando. Eu sei, Marta respondeu. Por isso tem comissão de acompanhamento e relatório anual obrigatório. Difícil não é impossível. E impossível nunca foi o problema. O problema sempre foi ninguém ter tentado. Cláudia ficou olhando para ela por um segundo. De onde você tirou a paciência para fazer tudo isso da forma que fez? Qualquer outra pessoa teria explodido. Marta pensou na pergunta de verdade antes de responder. Meu pai tinha Alzheimer. Nos últimos 2 anos, ele não lembrava o meu nome. Mas eu continuava indo todos os dias. Continuava segurando a mão dele. Continuava fazendo o que precisava ser feito. Ela fez uma pausa. Quando você aprende a fazer a coisa certa sem precisar que ninguém veja ou reconheça, você para de desperdiçar energia com raiva. Você só age. Cláudia ficou em silêncio. Depois, assinou a segunda via. Renato. Renato Pires passou as primeiras 3 semanas depois do desligamento num estado que ele mesmo não saberia nomear com precisão. Não era tristeza, não era raiva, ou pelo menos não era só raiva. Era aquela desorientação específica de quem teve a identidade ancorada num cargo por anos e de repente acorda sem o cargo. O que sobra é a pessoa, e às vezes a pessoa não está muito bem mapeada quando o cargo foi a bússola por muito tempo. Ele tinha dinheiro guardado, não havia risco imediato, mas o dia a dia sem a estrutura da loja, sem as reuniões, sem o uniforme informal do terno, sem a autoridade que o cargo conferia, era um espaço vazio que ele não sabia preencher. Começou a procurar recolocação. O mercado de varejo de luxo em São Paulo era menor do que parecia de fora. As pessoas se conheciam. O relatório do processo interno não havia sido publicado, mas o desligamento havia acontecido de forma abrupta. E nesse meio, demissão abrupta por conduta incompatível era um sinal que circulava sem precisar de documento. As respostas às candidaturas demoravam mais do que deveriam. Quando chegavam, eram educadas e vazias. Numa tarde de domingo, Renato estava num café do bairro em que morava, com o notebook aberto numa plataforma de empregos, e teve um pensamento que veio sem anúncio. Eu faria diferente se soubesse o que ela era. Ficou com esse pensamento por um tempo, e depois veio outro, mais desconfortável. Mas por que faria diferente? O que ela era não deveria mudar como eu tratei uma pessoa. Fechou o notebook. Pediu mais um café. Ficou olhando pela janela por um longo tempo, com a expressão de quem está aprendendo uma lição tarde demais para que o aprendizado seja confortável. A ligação. 4 meses após a reunião de contratos, Marta recebeu uma ligação de um número que não reconhecia. Era uma mulher. Voz jovem, levemente nervosa, aquela hesitação de quem ensaiou o que vai dizer, mas ainda não tem certeza se vai conseguir dizer. Oi, meu nome é Juliana. Eu trabalho num shopping em Campinas. Eu fui indicada pela Simone Araújo, que trabalha no Primo Center em São Paulo. Marta ajustou o telefone. Oi, Juliana. Pode falar. Eu sou auxiliar de limpeza, terceirizada. E tem uma situação aqui com um gerente de uma loja que vem acontecendo há meses. Eu não sei se é o tipo de coisa que dá para fazer alguma coisa, sabe? Fica parecendo que não adianta tentar. Marta ficou em silêncio por um segundo. Adiantou para mim, ela disse. Silêncio do outro lado. Você tem como anotar o que acontece? Data, hora, o que foi dito, quem estava perto? Eu acho que sim. Então começa hoje. Não importa o quanto pareça pequeno. Anota tudo. Marta fez uma pausa. E liga de volta quando tiver 3 registros. A gente conversa sobre o que fazer com eles. O caderno.
Antes de encerrar o dia, Marta abriu a gaveta da mesa do escritório. Tirou o caderno pequeno, espiral, capa preta, elástico em volta. As primeiras páginas tinham as 3 anotações: as datas, os horários, as palavras exatas de Renato Pires, escritas com a letra firme de quem sabe que o que registra importa. As páginas do fundo tinham os esboços jurídicos, as análises contratuais, os rascunhos do protocolo. No meio, havia páginas em branco que ela nunca havia usado. Ela passou os dedos nas páginas do caderno por um momento. Depois, colocou de volta na gaveta. Aquele caderno não era mais necessário para o que havia sido criado. Mas ela não jogaria fora. Ficaria ali, na gaveta, como lembrança silenciosa de que prova não é o que acontece, é o que você demonstra que aconteceu. E que dignidade não grita, dignidade registra. No fim, não foi sobre o avental, não foi sobre o casaco devolvido, sobre a reunião de contratos, sobre o relatório de apuração, sobre o crachá de consultora ou sobre a placa na porta do escritório do Ipiranga. Foi sobre uma mulher que aprendeu nos anos mais difíceis da própria vida que a dignidade não precisa de audiência para existir, que fazer a coisa certa quando ninguém está olhando, limpar o banheiro com capricho, cuidar do pai quando ele não lembrava mais o seu nome, anotar a data e a hora quando foi humilhada em vez de gritar, é o tipo de construção silenciosa que nenhuma humilhação consegue demolir. Renato Pires viu uma mulher de avental e tênis surrado e achou que estava vendo tudo que havia para ver. Não viu os livros guardados em caixas, não viu as noites de estudo no ônibus, não viu o caderno com as anotações precisas, não viu a pessoa que segurou a mão do pai até o fim e depois se levantou e continuou. Esse é o erro mais caro que existe: confundir a aparência do momento com a extensão de uma pessoa. Marta não precisou se vingar, não precisou gritar, expor, humilhar de volta. Precisou apenas fazer o que sempre fez. O trabalho com precisão, com estrutura, com paciência de quem sabe que o tempo certo existe e que a preparação decide o que você faz com ele quando chega. O protocolo Marta existe hoje num shopping em São Paulo. O escritório Lins Advocacia atende trabalhadores terceirizados que antes não sabiam que tinham direitos que valiam a pena defender. Simone Araújo é supervisora de atendimento e não fica mais parada quando vê algo errado acontecer. Juliana, em Campinas, começou a anotar. E em algum lugar, numa gaveta de escritório no Ipiranga, um caderno pequeno de capa preta guarda 3 datas, 3 horários e 3 frases que foram ditas em voz alta para uma mulher que o mundo havia decidido que não valia a pena ouvir. O mundo errou. Moral da história. No fim, não foi sobre quem usava o avental e quem usava o terno. Foi sobre quem tinha caráter suficiente para tratar o outro como gente, independente do que via. A dignidade não mora na roupa, mora em quem você é quando acha que ninguém importante está olhando. Se essa história te tocou, deixa o like e comenta. O que você teria feito no lugar de Simone? Teria ficado parado com medo ou teria dito alguma coisa na hora?